E vamos de História, capítulo 5, vamos entender um momento de mudanças vivido pelo humanismo durante o Renascimento e dando um pezinho lá na Reforma Protestante. Bora lá, vamos conhecer um pouquinho mais de tudo isso que aconteceu e que a gente tem a oportunidade de ver aqui no capítulo 5 de História do 7º ano. Muito bem, o que era então, o que foi, né, esse movimento, o humanismo e o Renascimento? O humanismo ele traz mudanças que foram observadas em diversas áreas do conhecimento e também no campo das ideias. Os homens passaram a pensar de uma maneira diferente. Então, ele é um movimento cultural, trouxe muita produção artística, cultural, científico, laico e racional. Laico por quê? Não foi só, não eram só as obras aprovadas, vamos dizer assim, pela igreja, né? Mas aqui a gente passou a ter diversas possibilidades da arte sendo manifestada. Então, nós temos como características gerais o humanismo, quer dizer que o homem passou a ter, né, um papel central, o racionalismo, então, o homem racional, né, não o homem espiritual, colocado ali como alguém totalmente dependente, mas sim com uma perspectiva do racionalismo, não da emoção, não da fé, mas daquilo que deveria ser feito por ordem racional. O antropocentrismo, o individualismo, cada um pensando em si, o naturalismo, né, uma volta ao que é natural, entre tantos outros aqui das suas características. E cada uma dessas palavras, lembra, ó, tem um jeitinho bem legal de você aprender. Não conhece o significado? Vai lá no dicionário. Humanismo, o que é? Pega lá o conceito. Racionalismo, mesma coisa. Porque é assim que você vai conseguir formando as memórias, tá? Então, além daquilo que eu trago, vai procurar lá no dicionário também. Bom, qual que era a ideia aqui? Renascer da antiguidade greco-romana, ignorando a Idade Média, que foi considerada um período sem manifestações culturais e que foi chamada de Idade das Trevas, de uma maneira preconceituosa. Algumas características artísticas pertinentes a esse período são a perspectiva, então, até então não existia, né, colocar as coisas em perspectiva. O autorretrato também não existia. A simetria, ou seja, né, a gente acabou de estudar isso em matemática, inclusive, né, as imagens simétricas, opostas, né? Uma de um lado, se está à esquerda, fica à direita, ou seja, as comparações simétricas do rosto da gente, se os dois lados são iguais, se não são, e tantas outras formas de observar a simetria aí nas artes. Então, o humanismo vai trazer esses pontos para serem trabalhados. Ele tem o surgimento na Península Itálica, houve um desenvolvimento comercial das cidades dessa região, nós temos o uso de matérias da antiguidade greco-romana, e aqui quem foi que financiou, né, as obras de arte e os seus artistas? Eles eram chamados de mecenas, eram pessoas representadas pelos burgueses, pelos papas e alguns governantes. O Renascimento ele é uma forma de exposição do modo de vida da nascente burguesia, uma forma de mostrar a sua riqueza. Então, lembra que a gente acabou de sair do período em que o sistema feudal foi acabando, né? Nós passamos agora no capítulo 4, percebendo, então, o início dos primeiros reinos. Nós vimos lá a formação de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, e aqui nós estamos pensando agora como que as pessoas estavam vivendo nesses lugares, né? Então, na Península Itálica, nós temos aí, a partir do século XIV, e isso foi se espalhando pelo continente europeu, um pensamento que põe o ser humano no centro de tudo, conhecido como antropocentrismo. Antes, o que nós tínhamos, né? Se predominava o pensamento conhecido como teocentrismo, ou seja, Deus é a fonte de todo conhecimento e estava no centro de tudo. Então, durante o Renascimento, nós temos uma volta ao homem, aquilo que ele pensa, aquela coisa mais racional. Isso trouxe grandes contribuições
o homem passou a se perceber capaz, né, de mais ações, e nós temos, então, novidades que avançaram aí para o campo das ciências. A gente passou a ter outros tipos de estudo que não existiam antes, então isso é bem legal da gente perceber. Uma dessas coisas, um desses pontos que apareceu foi um questionamento que causou muita bagunça lá naquele período. Então, os cientistas começaram a investigar, como foi o caso de Nicolau Copérnico, já nós vamos chegar lá, se realmente o movimento dos astros era do jeito que era. Então, vamos entender um pouquinho mais isso? Antes, portanto, nós temos algumas fases do Renascimento na Península Itálica. A fase chamada de Trecento, que vem no século XIV, que é quando surge o Renascimento. A fase chamada de Quattrocento, no século XV, que é a fase da afirmação do movimento. E o Cinquecento, no século XVI, que é a fase que o Renascimento chega ao seu máximo, né, ao seu apogeu. Muito bem, temos esses 3 períodos, então, portanto, grave. Como que ocorreu a expansão do Renascimento? Nós temos, então, o Renascimento tomando conta aqui, né, da Europa como um todo. Então, ela começa na região da Itália, segue para os Países Baixos e Flandres, que hoje comporta Holanda e Bélgica, onde nós temos bastante movimentações na área de literatura e na área de pintura. Na França, muita literatura durante esse período se originou. Na região da atual Alemanha, nós temos uma expressão grande da pintura. Na Inglaterra, também com a literatura. Na Espanha, com literatura e pintura. E em Portugal, com a literatura renascentista. E uma das principais mudanças, que é a que eu citei agora há pouco, foi o caso de colocar em questionamento, e um dos principais defensores foi o Nicolau Copérnico, que está aqui destacado. Ele começou a pensar assim, será realmente que nós temos aqui a Terra girando, ele afirmou que a Terra girava ao redor do Sol e que ela era o centro do universo. Tinha o Sol e a Lua gravitando ao seu redor. Vamos de novo? Vamos de novo. Heliocentrismo, Sol no centro do sistema solar. Então, a Terra gira ao seu redor, refutando a crença medieval do geocentrismo, que era o contrário, né? Pensava-se que o Sol girava ao redor da Terra. Quem era que acreditava que o Sol estava no centro do sistema solar? Nicolau Copérnico. Então, nós sabemos hoje que ele estava correto, né? Porque nós sabemos que é a Terra que gira ao redor do Sol e não o contrário, o Sol girando ao redor da Terra, né? Então, não só a Terra, mas todos os planetas, que na época eles nem tinham a noção de que tinha tudo isso. Então, o heliocentrismo, o Sol está no centro de tudo, hélio de Sol. Geocentrismo, a Terra no centro de tudo, que era o que se acreditava até então. Então, geocentrismo, Terra no centro, heliocentrismo, Sol no centro. Muito bem, mas durante o humanismo nós temos aqui diversas reflexões no campo do pensamento, não só das artes, né, não só das produções artísticas, mas também em relação à fé e em relação à questão política, porque nós passamos esse período da formação das monarquias nacionais e o surgimento de diversos países, conforme vimos, Portugal, Inglaterra, França e Espanha. Na Península Itálica, ela ainda estava dividida em reinos. Eles eram reinos, ducados e repúblicas que guerreavam muito entre si. E aqui nós temos a presença de diversos pensadores que causam, né, trazem questionamentos muito pertinentes durante esse período do Renascimento e que olha muito para a questão política, que é o caso, por exemplo, de Maquiavel. Ele procurou analisar as formas como os líderes realmente exerciam o poder. Então, a obra ela é até hoje uma referência, e para Maquiavel, o rei não deveria se deter diante de nenhum obstáculo que o impedisse de conquistar ou conservar o controle de um Estado,
mesmo que fosse necessário para isso o uso da força ou da prática de atos condenados pela moral. Então, Maquiavel ajuda a fazer surgir o embasamento do absolutismo. Bom, outros pensadores também foram tratando desses temas. E aí nós temos, com isso, o Renascimento, que vem como um movimento de renovação artística que ficou conhecido. Então, o humanismo ele dá origem ao Renascimento, que é esse movimento da renovação artística. O humanismo é quando se coloca o homem no centro de tudo, nesse período aí pós-Idade Média, e o renascentismo é o movimento da renovação artística. Então, eles acontecem ali, né, paralelamente, as duas situações. Primeiro se coloca o homem no centro, o homem como capaz de tomar decisões, o homem como capaz de produzir as suas próprias obras, não necessitando necessariamente da inspiração divina, e começa a se questionar quem que está no centro da Terra, quem que está no centro do universo, quem que está no centro do mundo, uma colocação do humano em primeiro lugar, que é bastante notada nesse período. Bom, aí nós temos, durante este período também, a Reforma Protestante. Por que ela acontece? Porque a Igreja Católica, durante muito esse período, começou a fazer o quê? Ela não ficou imune, né, aos pensamentos humanistas. Então, a igreja ela era a instituição mais poderosa da época, ela tinha um grande poder político e tinha muita influência sobre a população. Lembra que ela era dona de mais de 1/3 das terras, né, e que ela tinha muito dinheiro? Só que o que começou a acontecer? Nós temos aqui um período de crítica contra a Igreja Católica por conta de algumas práticas. O clero, vamos olhar o clero aqui como os bispos, os padres, né, eles começaram a vender cargos eclesiásticos. Então, a venda de relíquias sagradas e a venda de indulgências, que era a venda do perdão. Quer dizer, você pecou, vem aqui, compra uma indulgência e você está perdoado. Aqui tem uma coisa surreal, que chegaram a vender até a indulgência de pecados que não haviam sido cometidos ainda. Você ainda não pecou, mas se você pecar, compra aqui a sua indulgência, que você já está garantido aqui o seu lugar no céu. Então, isso foi realizado muito por um pregador chamado Johann Tetzel, e ele era acusado por isso, que, olha, você não pecou ainda, mas você vai comprar aqui a sua indulgência e vai ser perdoado. Boa parte do dinheiro arrecadado foi utilizado na construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Então, ele começou a fazer negociações com os pecados dos fiéis. E isso, claro, gerou um desconforto, né? Além do que a Igreja Católica tinha um poder político e cultural muito grande. E aí algumas pessoas começaram a dizer assim, não, mas isso está errado. E um deles que começou a criticar foi o monge Martinho Lutero. Então, ele era uma pessoa bastante estudiosa, ele era professor, e ele recriminava o fato da igreja vender indulgências aos fiéis e os cargos eclesiásticos. Então, ele propõe essa reforma religiosa e ele apresenta 95 teses, né, afirmações contra a venda de indulgências. Ele traz uma justificação pela fé, ou seja, ele diz, olha, isso aqui não está certo, vamos olhar para a fé. E ele propõe a livre interpretação da Bíblia. Na Reforma Luterana, nós passamos a ter apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E ele propõe também o fim do culto aos santos, o fim do celibato, que é os padres, né, todos os religiosos não se casam, não constituem família, ele propõe o fim disso, e o fim da hierarquia. Então, todos dentro da religião deveriam ser iguais, não deveria ter um mais do que o outro. Então, ele defendia a simplificação dos rituais religiosos, sem valorizar o culto aos santos e à Virgem Maria, como é comum entre os católicos. Essa talvez seja uma das grandes diferenças aí.
O luteranismo ele se espalhou por parte do atual território da Alemanha, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na França e na Espanha. E não parou por aí, né? Porque se o Lutero pode pensar diferente, então João Calvino também. João Calvino vem propor uma reforma através do entendimento diferente de Lutero. Ele pretendia criar uma nova igreja que acreditava que a católica já estava corrompida demais para só ser reformada. Ela precisava de uma igreja nova. Então, o trabalho e o espírito de poupança estão no centro das ideias de Calvino. Para ele, existiam pessoas que eram pré-determinadas por Deus para conquistar a salvação eterna. Ou seja, Deus escolhia. Ele olhar, quando a pessoa nascia, dizia assim: você não vai ser salvo, o outro nascia, você vai ser salvo. Então, a predestinação, não importa aquilo que a pessoa faça durante a vida. Se ele é predestinado para o céu, ele vai para o céu. As pessoas deveriam, portanto, trabalhar com afinco, viver uma vida simples, sem luxo e guardar suas economias. Então, com essas ideias, ele ganhou muitos adeptos, né? Muitos burgueses encontravam uma justificativa moral e religiosa para a sua riqueza. Por quê? O catolicismo não pregava a riqueza dos seus fiéis, mas sim, né, uma vida mais simples. A igreja detinha os bens, então os bens vinham para a igreja, não para os seus fiéis. Já o Calvino traz que não, que olha, você tem direito de ter o seu conquistar a sua poupança, seu dinheiro e tudo mais. Você deve viver de uma maneira simples, ter um pensamento voltado para a economia e trabalhar com afinco, vivendo uma vida simples. Aqui ele segue as regras religiosas do luteranismo. Bom, e o que acontece então? Será que acabou por aí? Vamos entender? Nós temos agora a reforma anglicana. A igreja anglicana ela foi fundada em 1534 por Henrique VIII. Na verdade, ele era, na época, rei da Inglaterra e cortou relações com a Igreja Católica. Por quê? Porque ele tinha um casamento, antes ele era um católico assumido, publicou um livro exaltando a autoridade do Papa, mas quando o Papa Clemente VII recusa que Henrique VIII se separe de sua esposa Catarina de Aragão, porque ele queria separar-se de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, que era, na época, né, a outra mulher com quem ele vivia, mas não era oficialmente. Mas ele queria que ela passasse a ser, que ó, Ana Bolena. Aqui nós temos a imagem do Henrique, essa primeira aqui é a Catarina de Aragão, ele queria se separar dessa para casar com essa daqui. Mas a igreja disse não, você, uma vez casado perante Deus, está casado para sempre. O que ele faz? Rompe com a Igreja Católica, faz uma reforma política, cria uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana, e faz aquilo que ele bem entende. Aí ele anula, existe a anulação do casamento entre o rei da Inglaterra e a princesa Catarina de Aragão da Espanha, o rompimento com a Igreja Católica e o fortalecimento do poder do rei. A partir de então, era aquilo que ele pensava, né? No anglicanismo, o celibato dos sacerdotes era voluntário, ou seja, caso o padre ou o bispo pretendesse constituir família, né, fazer seu casamento, ele poderia. Era da decisão de cada um. As missas eram celebradas em inglês e as indulgências que o catolicismo vendia aqui na reforma anglicana, na igreja anglicana, eram condenadas, não podia fazer isso. Então, nós temos, durante esse período aí, que nós estamos estudando do humanismo, essas três reformas protestantes contra a Igreja Católica. Olha, não concordamos com aquilo que a Igreja Católica vem fazendo, então começou-se a surgir aqui os protestantes. Muito bem, mas aí a Igreja Católica fala assim, epa, estou perdendo território. Então ela vem, né, para uma contra-reforma. O que ela propõe nessa contra-reforma? Vamos entender? O protestantismo cresceu e a população provocou a reação da Igreja Católica, que procurou recuperar esse terreno perdido pelos protestantes.
terreno perdido quer dizer quantidade de fiéis, né? Então, esse movimento é chamado de Contra-Reforma, e a igreja procurou se reaproximar da população, propondo um concílio, uma reunião de bispos sob a autoridade do Papa. Então, nós temos aí o Concílio de Trento, onde vários dogmas da igreja, que são as crenças, né, aquilo que é o fundamento da igreja, foi reafirmado, especialmente aqueles que foram questionados pela Reforma Protestante. Você vê que várias delas aqui falam sobre o celibato, né? O catolicismo diz que os seus representantes devem se colocar em regime de celibatários, ou seja, não constituir família, né? Não viver com ninguém, nenhuma mulher. E já as outras religiões aqui propõem que um pode, ele que escolhe, o outro diz que sim, que está tudo bem. Então a Igreja Católica vem e diz, não, peraí, vamos reafirmar isso aqui. Criou-se, então, alguns seminários, centros de estudos destinados à formação de futuros padres, porque bagunçou, né? Antes só tinha o católico, de repente fala assim, não, vamos pensar diferente aqui, porque a Igreja Católica está vendendo coisas que não deve. Então, a Igreja Católica tenta retomar. Como é que ela faz isso? Formando os seus novos padres. Bom, o que aconteceu nesse período aqui? Nós temos a atuação dos jesuítas com a Companhia de Jesus. Quando a companhia foi criada, os europeus, eles viviam aquele período das grandes navegações. Então, era uma época que os europeus faziam as viagens marítimas, né, com mais regularidade. Passou-se a haver o reconhecimento das doutrinas reformadas e combate à sua expansão. Houve uma reafirmação do poder do Papa, se buscou o fim da corrupção do clero, né, através do fim da venda de cargos, relíquias e indulgências. Criou-se os seminários para a formação de novos padres, criação do Index, que é uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, coisas que não podem ser lidas, né, pelas pessoas. Houve a reformulação do Tribunal do Santo Ofício durante o período da Inquisição e o envio dos jesuítas para a catequização dos nativos no Novo e no Novíssimo Mundo, que é aqui, como nós conhecemos na história do Brasil, quando os índios são catequizados pelos jesuítas, né? Eles vêm para fazer com que a fé católica seja a fé do Novo Mundo, do Novíssimo Mundo. Muito bem. Período conturbado, né, João? Quanta coisa que aconteceu durante o período do humanismo. Pontos principais que nós temos aqui são o humanismo e suas características, ou seja, o homem no centro de tudo. Passou-se a enxergar o homem com mais atenção, né? Antes ele estava escondidinho lá no meio. A questão que coloca central é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, em contrapartida ao Deus no centro, que era o que se acreditava até então. O heliocentrismo e o geocentrismo. Heliocentrismo é o Sol no centro e o geocentrismo, a Terra no centro, então um contrapondo ao outro. Até então se acreditava no geocentrismo, que o Sol girava ao redor da Terra, e a partir aqui do humanismo nós temos o estudo que mostra que quem gira ao redor do Sol é a Terra e não o contrário. Existem novidades no pensamento político. O Renascimento busca uma união entre arte e ciências. Nós temos os mecenas, que são aquelas figuras que fazem o papel de investidores aí nos artistas, né, proporcionando a oportunidade de criação de novas obras, de novas artes, e também a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Na capa do vídeo, eu apresento a figura de Pietà, que é uma escultura de Cristo, né, no colo de Maria, feita por Michelangelo, representando ali o momento em que Maria acolhe Cristo já crucificado. Então, esse é um exemplo de como as artes foram desenvolvidas durante o período do Renascimento e o quão belas, né, elas eram. Muito bem. Capítulo 5, estudado. Lembra que para você fazer o aprendizado é preciso
que você faça uma ação de esforço. Então, não basta só ouvir o vídeo, precisa produzir algo. O que é uma ação de esforço de aprendizado? Algo concreto. Então, você pode, por exemplo, a partir do texto que a gente fez aqui a videoaula, elaborar um questionário e responder. Ou criar um mapa mental. Ou ainda gravar um vídeo com aquilo que você entendeu, um vídeo ou um áudio com aquilo que você entendeu. Qual que é a melhor maneira de fazer? Aquela que é mais bacana para você, aquela que você gosta mais. Por enquanto, se você souber fazer isso, já está de muito bom tamanho. Se você entender isso, já está de muito bom tamanho. À medida que a gente vai evoluindo aqui, com os nossos vídeos, com as nossas aulinhas, você vai entendendo que criar a conexão com o seu jeito de aprender faz com que você tenha cada vez melhores resultados. Então, entender principalmente que o TDAH não é algo que te condena, mas que cada um é único, né? Independente se você tem um diagnóstico de TDAH ou não, os cérebros são mecanismos únicos, não existem dois iguais. E o TDAH nada mais é do que uma forma diferente de você lidar com as informações, de lidar com a sua rotina. É preciso que você encontre o seu jeito de fazer. Mas isso também é necessário para quem não tem TDAH. Né? Cada um vai ter melhores resultados encontrando a maneira como se sente melhor em relação ao estudo, aquilo que sabe que precisa fazer para ter um resultado melhor, criar sua rotina de estudo, tá? Criar rotina de estudo é muito importante, ter horário certinho para estudar, João, né? João já tem isso, vamos compartilhar. Criar o seu alarme, dizendo assim, hora da leitura, hora de estudar, hora da tarefa, hora do banho. Por quê? Porque você organiza o seu jeito de pensar. Então, encontrar a sua maneira de organização dos seus pensamentos é que faz com que você também tenha bons resultados aí no período da avaliação. Lembra de fazer o Respira Não Pira? Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Essa aula é gravada para o João e para todos aqueles que precisam desse conteúdo aqui do 7º ano. Tivemos a oportunidade de viver juntos agora o capítulo 5, falando sobre humanismo, renascimento e a reforma protestante. Até o próximo vídeo.